Caríssimos alunos, professor Pedro, atividade 2 de termodinâmica, vamos à leitura aqui da primeira questão. Sempre friso, né, que pode estar em ordem invertida aí suas questões, né. O aluno que me passou essa questão, para ele essa é a primeira. Lá no seu estúdio, lá quando você abrir, pode ser que seja, não sei lá, segunda, terceira, quarta, enfim, tá bom? Então preste atenção lá nesse detalhe, tá? Primeira questão, é comum falar de sistemas físicos como sistemas termodinâmicos, nos quais existe um fluxo interno de matéria e energia, que pode estar mais ou menos ligado ao meio ambiente, ou seja, um sistema pode ser mais aberto ou mais fechado, dependendo de quanta informação entra e sai dele. As informações que circulam podem ser, por exemplo, matéria e ou energia. Assim, os sistemas podem ser classificados em sistemas abertos, fechados e isolados. Isso daqui está nesse site aqui, ó. Não é o professor de vocês aqui não tirou do livro, tá? Considerando o exposto sobre sistemas, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. Em sistemas fechados, não há transferência de massa nem energia pela fronteira. Sistemas isolados permitem a transferência de massa e energia com a vizinhança. Sistemas abertos não permitem a transferência de massa e energia para a vizinhança. Em sistemas abertos, há transferência de energia, mas não há transferência de massa pela fronteira. E em sistemas fechados, não há transferência de massa pela fronteira, mas pode haver transferência de energia. Então, vamos entender, né, o que são esses três abençoados aqui, ó. Sistema aberto, fechado e isolado. Né? Entendendo o conceito, nós vamos conseguir responder, tá? Só um detalhe aqui também, né, para a gente pensar aqui antes de qualquer coisa, né? Quando o texto aqui comenta aqui para nós, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Comenta aqui para nós o que diz respeito à matéria, né? E ou energia. Claro, você pensa lá já na química básica, né? As moléculas, lá, os elétrons, os átomos, então, etc, etc. Tudo é uma matéria, etc, enfim, né? Mas daí o que vem primeiro à sua cabeça, né? Primeiro vem massa, né? Massa, né? Quando a gente pensa em matéria, né? E energia, enfim, a gente pensa em calor, né? Vou dar uma barra aqui, a gente pensa em calor, tá? E também termodinamicamente falando, a gente pensa muito no abençoado do trabalho, tá? Então a gente sempre vai pensar em sistemas, né? No balanço, né? Que a gente comenta sempre para ficar mais fácil, balanço global, né? Ou seja, tudo que entra é igual ao que sai, né? Lembra quando a gente analisa um balanço de massa e deu balanço de energia? Mas o balanço de energia, a conversa fica um pouquinho mais quente porque tem a história do acúmulo, né? E na termodinâmica, a gente analisa também sempre um sistema, né, que tem a sua fronteira, né, tem as suas entradas, as suas saídas, ou não, né, dependendo se ele é fechado, se ele é aberto, se ele é isolado, etc, etc, né? E se ele vai gerar trabalho, ou gerar calor, ou receber, etc, etc, tá? Mas só assim, inicialmente, para que vá clareando aí a tua mente no que diz respeito a conceitos no que a gente vai entrar aqui na conversa. Também, quando a gente pensa em sistema, na termodinâmica, né, a gente ouve aqui essas palavras aqui, ó, que são os sistemas isotérmicos, né? Isotérmicos, adiabáticos, isovolumétricos, isobáricos, que também são conceitos diferentes, enfim, são conceitos intimamente ligados, né, de situações que terão interferências sobre os outros, tá? Mas temos que diferenciar as coisas, tá? Porque senão vai acabar gerando confusão, tá bom? Mas é que quando fala de sistema, vem tudo isso à cabeça.
às vezes você vai pensar numa coisa e vai acabar se confundindo aqui na hora de pensar na resposta, tá bom? Então, isotérmicos é quando a temperatura se mantém constante, né? Isovolumétrico, quando o volume se mantém constante. Adiabático é quando não tem troca de calor com os meios externos. Isobárico é quando não tem, é quando a pressão se mantém constante, tá? Então são assim conceitos diferentes, mas intimamente ligados, tá bom? Portanto, agora depois que eu disse tudo isso aqui, para não confundir tua cabeça, porque vem isso, né? Então você vai lembrar da aula lá, nossa, mas aí sistema, eu lembro de isotérmico, isobárico, não sei o que, eu lembro disso, eu lembro daquilo, tá? Então, o que o exercício aqui, a questão está tratando, tá? Está tratando de um sisteminha aqui, né, que nós temos. Vou pegar a canetinha aqui de novo. Que nós temos um sisteminha, né? Imagine que isso aqui é a fronteira do sistema. E nós temos aqui entradas, saídas. E aqui dentro está acontecendo uma transformação, muito provavelmente, né? Então, um sistema aberto, o que acontece? Ele tem tanto troca de massa, né? Substitua a palavra aqui matéria, né, por massa, tá? Porque é o que as alternativas ali estão nos trazendo. E energia ele está escrevendo como energia mesmo, tá? Então ele tem tanto troca, ou seja, entrada e saída de massa, como de energia livremente pelas suas fronteiras, tá? Então esse é o sistema aberto. Então onde, né, ele troca massa e energia livremente, tá? Livre, vou escrever aqui, tá? Nossa, parece que eu deitei o caderno aqui para escrever, né? Imagine se não tivesse linha no caderno, como é que saía a minha letra. Tá, então, analisando as alternativas aqui que falam sobre sistemas abertos, ó, vamos ver o que ele menciona aqui, ó. Aqui fala sobre sistema fechado, aqui sobre sistema isolado. Aqui, ó, sistemas abertos não permitem transferência de massa e energia para a vizinhança. Então essa alternativa aqui é falsa. Por quê? Porque é um sistema aberto. Já pelo nome aberto, você já pressupõe que ela permite, né? Em sistemas abertos há transferência de energia. Tá, aqui tá ótimo. Mas não há transferência de massa? Mentira, né? Então também é falsa, porque há transferência de ambas, tá? Agora vamos analisar aqui o que é um sisteminha fechado. Já, caríssimo aluno, agora um sistema fechado, vou escrever aqui em cima, um sistema fechado, ele é fechado, mas para uma coisa só, tá? Então, no sistema fechado, ele troca com a vizinhança energia. Ele tem troca de energia, mas ele não troca massa, tá? Então ele é fechado no que diz respeito à troca de massa, mas calor ele troca, tá? Então vamos analisar alternativas aqui, ó. Em sistemas fechados não há transferência de massa nem de energia, então é falsa. Por quê? Porque um sistema fechado ele troca energia, ou seja, ele troca calor, tá? Aqui fala sobre sistema fechado também. Em sistemas fechados não há transferência de massa pela fronteira, mas pode haver transferência de energia. Então, ó, essa alternativa aqui é verdadeira, tá? Ó. Mas vamos analisar a última aqui, ó. E daí o sistema isolado, ele é isolado mesmo, ou seja, ele não troca massa e não troca energia. Por quê? Porque ele está isolado termicamente também, né? Termicamente
não só pensando em temperatura, né, mas é o primeiro exemplo que vem na cabeça. Por exemplo, pensa lá na garrafa térmica, né, do café. Então ele não está trocando calor. Por quê? Porque tem uma camada isolante, né? Então ele também não troca energia e não troca massa, tá? Então ele é um sistema isolado. E o que é energia? A alternativa diz aqui, ó. Sistemas isolados permitem a transferência de massa e energia? Não, essa é a maior mentira do mundo, né? Portanto, a alternativa correta é essa última aqui mesmo, né? Que em sistemas fechados não há transferência de massa, correto, mas pode haver transferência de energia, tá?